Bom dia, bom dia. Chegando mais para mais uma edição do Fórum Café. Estamos aqui, eu falando aqui direto de Jundiaí. Vamos fazer uma conexão Jundiaí, Santos e Brasília. Hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre os últimos acontecimentos aí envolvendo o coronavírus. Deputado Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, está aqui com a gente, médico, está acompanhando de perto todas essas peripécias que acontecem lá no Planalto diante do coronavírus e vai falar com a gente, começar o dia aqui dando um bom dia para Zizi Dander, de Poços de Caldas, perto da minha terra de origem, viu, Zizi? Eu sou de Andradas, aí do lado. Um beijo para o pessoal de Minas, a Rita Jaques também, dando um bom dia de Niterói, a Flávia Moraes está aqui com a gente também, a Flávia, se não me engano, é de São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho, então, hoje, o principal assunto aí, a gente vai falar sobre essa questão da pandemia, o deputado Alexandre Padilha vai trazer para a gente as informações mais atualizadas dessa questão, do que está acontecendo lá em Brasília sobre esse combate ao coronavírus, hoje ainda com a reabertura do comércio lá em São Paulo, né, na capital paulista. A gente vai falar disso um pouquinho hoje, e também aqui mandando um bom dia para Gina Mara Pereira, do Vale do Jequitinhonha, em Medina. Pessoal, eu vou chamar primeiro a Eliane Almeida. Bom dia, Eliane Almeida, que está lá de Santos, para a gente apresentar aí o nosso convidado, o Padilha, que tem uma agenda bastante apertada. Hoje vai falar com a gente rapidinho. Bom dia, Eli. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Bom dia pela audiência. Obrigada pela audiência, aliás. Hoje a gente tem um dia bem... Aliás, o dia começou quente de novo, não é? Impressionante como os nossos dias são quentes e a gente tem um monte de coisa para falar, mas a gente hoje vai abrir justamente conversando com o Alexandre Padilha, o que vai ser bastante interessante para trazer informações bem quentinhas desse nosso ministro que tem alguns problemas com a geografia do planeta, não é, minha gente? Pois é, já vamos fazer o seguinte, Eli. O pessoal está chegando aqui, bom dia de Curitiba também, a Luciana. Vamos já colocar o Padilha aí para conversar com a gente, para aproveitar esse tempo que ele tem, que o Padilha está com a agenda cheia e ele reservou um tempinho para conversar com a gente. Enquanto isso, o pessoal vai dando likes aí, né? Bom dia! Bom e quem está aí? Bom dia, deputado Alexandre Padilha vai falar com a gente aqui. Obrigado de ter reservado uns minutos aí da sua manhã para falar com a gente aqui na Fórum, viu, deputado? Bom dia, Eliane. Bom dia, Plínio. Eu vi que o Plínio está em Jundiaí, mas com esse casaco e com essa boina, eu pensei que ele estava no Nordeste, no Ceará, em Garanhuns, depois do anúncio do ministro da Saúde interino de Bolsonaro ontem de que o inverno do Nordeste é similar ao do hemisfério norte, na mesma época. É impressionante. Foi assustador. Eu estava na comissão ontem, é um prazer poder conversar com vocês, viu, Plínio, Eliane. É obrigação e prazer estar com vocês aí da Fórum, a gente poder conversar sempre de manhã. Ontem realmente teve um fato inusitado, que foi a presença do ministro interino do Bolsonaro. Eu fiz questão de chamar o ministro interino, porque até hoje no Diário Oficial está com o ministro interino. Justamente. Nós estamos há mais de 20 dias com uma ocupação militar no Ministério da Saúde, esse é o termo, e além de inconsistências, de absurdos, o que mais chocou a todos foi o desconhecimento do general de uma questão básica que todo general devia saber, que é a geografia, né? A gente aprende na escola os chamados generais do inverno, né, que derrotaram Napoleão, na tentativa de Napoleão ocupar a Rússia, depois foi decisivo para a derrota do nazismo em Stalingrado. Se o nosso general que ocupou o Ministério da Saúde depender do inverno, ele vai errar até nisso, viu? Pois tem o pessoal chegando aqui também, lá do inverno, lá de Olinda, em Pernambuco, viu? O Valdomiro Martins aqui, a Sara também, a Caco Bock chegando, Fernanda de Maringá. Aproveitando essa deixa aí, fazer essa primeira pergunta. Ontem a gente viu aí
que o Bolsonaro fez uma encenação naquela reunião onde não teve palavrões, não teve nada, né? Quando o Brasil já atinge o pico, né? O platô, praticamente, eu não sei se a gente já pode falar disso, queria até que você comentasse, e teve toda essa explanação do Pazuello, falando dessa questão da mudança dos dados, da contagem, né, que causou muita polêmica, tem causado muita polêmica, dessa tentativa de esconder os mortos aí. E hoje a gente teve uma informação agora de manhã também, Padilha, corroborando aí que você está falando dessa ocupação militar no Ministério da Saúde, que um repórter da Rádio Nacional, ele fez uma pergunta justamente sobre essa questão de militares sem formação médica no Ministério da Saúde, fez uma pergunta por WhatsApp, 1h30 depois, o chefe dele ligou, falou assim, você está fora da cobertura do coronavírus. Como é que você está vendo essa questão? Parece que existe uma tentativa de acobertar informações que são realmente importantes diante da pandemia, né, deputado? Plínio, Eliane, isso é tradição das ditaduras militares. Essa é a tradição do pensamento militar. O pensamento militar trabalha a ideia da informação não como algo a ser transparente, de domínio público. Trabalha isso como uma questão de guerra, de sigilo de guerra. E Bolsonaro, com essa atitude, com essa ocupação militar no Ministério da Saúde, remonta à pior tradição das ditaduras pelo mundo inteiro. Então, essa é uma mancha que dificilmente o Brasil vai conseguir tirar diante da comunidade internacional. Hoje, o mundo inteiro, principalmente desde a participação do general que está interinamente no Ministério, na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, que aconteceu há quase 3 semanas atrás, onde o mundo achou estranho, primeiro, o chefe de Estado, que seria o presidente da República, não participar, todos os demais chefes de Estado não participaram, exceto o Trump, né? O Trump não participou, então o Bolsonaro não participou também, e o responsável pela saúde no Brasil ser um ministro interino militar. Então, a comunidade internacional não confia mais nos dados do Brasil. Isso tem impactos imediatos para tudo. Por exemplo, o Brasil não vai participar da mesa de negociação, por exemplo, sobre acesso à vacina. Não vai participar. Meu Deus. Porque se desconfia de qual que é a realidade, vai passar a se desconfiar concretamente qual é a realidade da pandemia no país, né? Os atores econômicos não vão participar. Para vocês terem ideia, quando teve a pandemia H1N1, por 2009 e 2010, eu era ministro do presidente Lula, o ministro da Saúde era o Temporão, era o ministro da Coordenação Política, a gente acompanhou todo esse processo. O Brasil foi o país, em 2010, quando já tinha vacina disponível, que mais vacinou pessoas pelo sistema público do mundo. Foram mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, porque o Brasil estava no centro da condução, era respeitado. Então, primeiro, tem uma mancha internacional gravíssima. E o segundo, a transparência dos dados no enfrentamento da pandemia tem 2 efeitos diretos. Primeiro, um para a população, porque a divulgação de dados corretos e com credibilidade orienta a população sobre a sua conduta, o que tem que fazer. Né? Se a gente não soubesse, por exemplo, já que o Brasil vive a sua maior tragédia humana, mais de 38 mil mortos, sem contar os subnotificados, muita gente ia continuar achando que era uma gripezinha. Então, orienta a população. E segundo, permite que você acompanhe a gestão pública, gera confiança em tudo. Quando você começa a desconfiar, a gente vai começar a desconfiar de tudo. Qualquer resultado sobre medicamento vai ter desconfiança. Sim. A família chega num hospital, o hospital dá uma informação, ela começa a desconfiar da informação do hospital, gera uma reação em cadeia da desconfiança. Isso é muito grave para um país que é o centro da pandemia hoje. Então, deputado, a gente está vendo que tem uma série de problemas, mas eu queria saber se existem algum tipo de medida que está sendo pensada, se é que existe essa possibilidade de se pensar em medidas para a periferia, para as pessoas que moram na periferia. O que a gente tem visto é que existem muitas iniciativas de ONGs, de movimentos sociais, que, apesar de criminalizados, são eles que estão atuando nesses espaços como o Estado não faz.
Em alguma medida, eles estão pensando em fazer alguma ação pontual para as comunidades das periferias? Olha, Ani, assim, essa luta começou muito, como você falou, através de comitês populares. Eu, aqui pelo nosso mandato, deputado federal, tenho um mandato participativo, desde lá de quando começou a transmissão comunitária, em março ainda, nós montamos apoio a vários comitês populares. Por exemplo, eu tenho uma relação muito forte com Heliópolis, que é a maior favela aqui da cidade de São Paulo, o pessoal da UNAS Heliópolis, o pessoal do Jardim São Luís, região de Itaquera, na Zona Leste, Brasilândia. A gente está com muita proximidade acompanhando. Gente, falei, todo mundo que é do gabinete, ó, cada um tem que estar colado. Tem pessoas que já eram dos bairros, outros a gente está colado num comitê como esse, porque, infelizmente, em vários lugares a gente não tem visto uma ação concreta para a população da periferia. Eu tenho visto, tenho acompanhado muito iniciativas de várias cidades do país, viu, Eliane? Então, das cidades, de alguns governos de estados, governadores do Nordeste, mesmo você pega aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói, porque é muito importante você ter uma ação específica para a periferia e para as grandes comunidades. Você tem muita gente, por exemplo, né, em média 5 pessoas por cômodo vivendo, e essa é uma diferença importante do Brasil em relação ao hemisfério norte, né, em relação à Europa, dos Estados Unidos, onde já tinha tido a pandemia. Uma das ações que eu defendo, concretamente, por exemplo, você pega aqui na cidade de São Paulo, né, você pega o Heliópolis ali, você tem 2 grandes céus construídos, um na gestão da Marta, outro na gestão do Haddad, que estão fechados, né, estão fechados porque não está tendo atividade escolar, e são subutilizados nesse momento, quando poderiam estar sendo utilizados para o acolhimento de pessoas que estão infectadas, né, acolhimento da pessoa que está em situação de rua. É uma ação que eu estou vendo, por exemplo, em algumas cidades fazerem ações como essa, né? Outra questão, por exemplo, a Europa, sobretudo a Espanha, quando começou a aumentar a pandemia, ela requisitou toda a rede hoteleira, estava vazia, porque não tem turismo nesse momento da pandemia, fechamento, contratou a rede hoteleira para acolher idosos que não tinham mais onde ficar junto com a família, para acolher pessoas em situação de rua. Então, essa no Congresso Nacional, inclusive, a gente apresentou um projeto nesse sentido para obrigar essa requisição. Em algumas cidades foram aprovadas leis, aqui em São Paulo foi aprovada uma lei, depois o Ministério Público exigiu isso da Prefeitura, até agora a Prefeitura não fez, que é pegar a rede hoteleira. Você fica aí na Baixada Santista, você sabe, os hotéis estão vazios, ninguém está indo viajar para o hotel. Então, você poderia ter uma contratação, certamente o setor de hotéis está tão desesperado que aceitaria, inclusive, um valor adequado para a prefeitura poder contratar, né, e você fazer uma grande rede de acolhimento às pessoas, porque muita gente na periferia, a gente fala, fique em casa e lave a mão. Ele não tem água 24 horas por dia em casa para lavar a mão, e ficar em casa sem nenhuma política de acolhimento, às vezes pode significar ele ficar 5 pessoas no mesmo cômodo. Então, essas políticas têm que ser desenvolvidas. O Ministério da Saúde, depois de mais de 3 meses já da pandemia declarada, né, no final da semana passada, aceitou fazer uma portaria junto com as secretarias estaduais e municipais, que eles estão chamando de Centro de Acolhimento da Covid-19, que é um recurso adicional para ajudar os municípios a estruturar nas grandes comunidades um atendimento a mais, colocar mais profissionais, colocar um centro de testagem, mas muito pouco ainda, né? Porque o que é grave nisso? Bolsonaro opera com um projeto genocida. Uma parte desse projeto genocida é sufocar os estados e municípios, porque boa parte das políticas que eu falei depende do município, do estado. Poder contratar a rede hoteleira, poder colocar alimentação escolar, levar para casa das pessoas. Então, Bolsonaro vetou, na semana passada, um apoio de 9 bilhões de reais para os estados e municípios, que o Congresso Nacional tinha aprovado exatamente para ações como essa, de segurança alimentar, assistência social, acolhimento, poder requisitar a rede hoteleira. Então, o Bolsonaro, de fato, opera com o projeto de genocida na cabeça dele, e quanto mais rápido as pessoas se infectarem, chegar a 80% da população infectada,
a gente vai passar mais rápido por essa pandemia. Tem dois grandes problemas nesse cálculo, né? Primeiro, a questão ética, humanitária. A gente não pode admitir, né, um presidente da República, chefe de Estado, colocando a sua população no sacrifício. Mas tem uma outra coisa. Você pega Nova York. Nova York, todo mundo viu a tragédia que viu em Nova York. Passado o momento crítico da pandemia em Nova York, fizeram coleta de sangue para ver quem tinha se infectado ou não, deu 20 a 25% da população se infectou em Nova York. Ou seja, chegar a 80% significa uma tragédia 4 vezes maior do que a gente viu em Nova York. Pois é. Aí na Baixada Santista, Eliane, está sendo feito um inquérito de coleta de sangue coordenado pelo pessoal da Unifesp, da Unisanta, várias universidades. O ex-ministro Arthur Pioro está envolvido nesse inquérito. Acabaram de fazer o inquérito, o último resultado deu em torno de 5 a 7% da população infectada. E vocês estão sofrendo com o leito de UTI lotado, ou seja, chegar a 70%, 80% na Baixada Santista é uma tragédia 10 vezes maior do que nós temos hoje já. Então, por isso que essa lógica do Bolsonaro, o Brasil já vive a maior tragédia humana, vai intensificar ainda mais essa tragédia. Ô, deputado, diante disso que você está falando, a gente vê que essa pressão do Bolsonaro ocorre muito pela reabertura do comércio, né? Ele tende a atender uma parte aí do empresariado que apoiou e tal, e a gente vê que, em parte, isso está acontecendo. Hoje tem duas notícias que a gente colocou na fórum. Uma delas é a dessa reabertura que está sendo feita aqui na capital paulista, que começa hoje. Inclusive, foi feito um acordo aí com os comerciantes por causa do Dia dos Namorados, né? Para que tenha um pico aí. E outra questão que nos parece preocupante aqui é que o interior, que já reabriu, cidades como Campinas, que você conhece bem, já está vivendo uma segunda onda sem a primeira onda passar. Terminado. Como é que você vê esse cenário diante dessa pressão que os prefeitos e governadores estão sofrendo, e, ao mesmo tempo, as pessoas parece que não têm essa consciência de que, quando abre um comércio, vai todo mundo para a rua, né? Como é que a gente pode traçar o cenário de uma abertura mais consciente, vamos dizer assim, dessa forma? Ô Plínio, você fez um comentário, vocês já tinham feito também a pergunta anterior, eu acabei não falando sobre isso. O Brasil é um continente, né? O tamanho do nosso país. Você pega... Essa é uma figura que a gente via muito na escola, o pessoal botava, você pega a Europa inteira, cabe no Brasil, né? Então, o Brasil não vai ter um pico, ou o pico de casos, o aumento de casos, a onda de casos, não vai ser igual em todo o país, porque a gente é um país de dimensão continental, a relação com pessoas que vêm do hemisfério norte é diferente. Por que começa com tanta força, por exemplo, em Manaus, e São Paulo, e Rio de Janeiro e Brasília? Porque são as 4 capitais que mais recebem voos, proporcionalmente, voos do hemisfério norte. Manaus não é porque por causa do inverno, como disse o ministro, é porque recebe muita gente da Zona Franca de Manaus. Então, tradicionalmente, por exemplo, a influenza em Manaus, Belém, Macapá sempre começa março, abril, aí maio começa muito forte. Tem um grande aumento de casos, região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E depois ela vai se espalhando para outras regiões do país. Então, primeiro, a gente vai ter várias ondas, né? Lembrando que o Brasil ainda não começou o nosso inverno no Brasil, né? Os países do hemisfério norte já acabaram o seu inverno a tempo, já estão na primavera, né? Quase começando o verão, vai começar junto com o nosso inverno. Então, a gente tem, até agosto, nós vamos ter várias ondas. Então, regiões que achavam que não tinha caso, você citou Campinas, por exemplo, há 4 semanas atrás, Campinas, 4, 5 semanas atrás, começou a abrir o comércio, que tinha pouco caso, tudo. Há 2 semanas, Campinas está com seus leitos de UTI totalmente tomados, né? Estão lotados os leitos de UTI. Então, eu defendo um planejamento dessa reabertura, como os demais aprenderam. A grande vantagem que o Brasil tem, como o nosso outono e o nosso inverno é diferente do hemisfério norte, né, que o ministro interino saiba disso, o nosso outono e o nosso inverno começa depois do hemisfério norte. A grande vantagem que o Brasil tem nessa situação, que outros países aprenderam e estão fazendo, é que
a pandemia chega aqui depois, a gente já podendo ter aprendido com o que aconteceu nos demais países, né? Então, o que os países do Hemisfério Norte estão fazendo? Já programaram isso há mais de um mês, tudo. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara dos Deputados, nesse sentido, tentando estabelecer essas regras de reabertura, chama Protege Brasil. O que fizeram? Primeiro, estabeleceu regiões. Então, você não pode pensar uma regra para o estado de São Paulo inteiro. A Baixada Santista é diferente de Jundiaí. Então, primeira coisa, tem regiões no estado. Segundo, para uma região começar a reabrir uma parte das suas atividades, ela tem que ficar pelo menos 14 dias em redução de casos. Tanto os casos confirmados, que é confirmado com teste, quanto o caso suspeito, porque o Brasil faz muito pouco teste. Uhum. Vocês terem ideia, o Brasil é o segundo maior do mundo em casos, é o terceiro em número de mortes e é o 131º em número de testes por 1 milhão de habitantes realizados. É assustador. É assustador, né? Então, a situação do nosso país em relação a isso. Então, quando a gente fala não só caso confirmado, mas caso suspeito também, porque você tem que contabilizar muitas pessoas que estão com sinais e sintomas, procuram fazer o teste, não faz o teste, não está registrado como confirmado. Então, só começar a reabrir depois de redução durante 14 dias dessa redução. Aí você pode começar a abrir algumas atividades econômicas. Depois você acompanha por mais 14 dias. Se continuar a redução nesses 14 dias e estabilização do número de internados em UTI, você pode ir reabrindo mais, né? É isso que os países estão fazendo. Não o que nós estamos fazendo no Brasil, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai acontecer o que aconteceu em Campinas há 3, 4 semanas atrás, o que já está acontecendo em Piracicaba também, né? Grande região metropolitana de Campinas, Piracicaba também está nessa situação. Eu acho, não, é a minha avaliação que os tucanos, né, o Bruno, o Dória, tudo, eles são... Não tem jeito, tucano é tucano, não deixa de ser tucano. É tucano caviar o tempo todo. Enquanto a pandemia infectava os médicos que atendem eles, né? Enquanto o que estava lotado nos hospitais privados onde eles vão, eles estavam com muito cuidado. Passado isso, quando a pandemia pega o povo pobre, preto da periferia, na cidade de São Paulo, a chance de um preto ou preta morrer é 64% vezes maior, 64% maior do que de um branco morrer, né? Enquanto as mortes acontecem na Zona Leste, aqui em São Paulo, o distrito com o maior número de mortes é a Brasilândia, na Zona Noroeste, o hospital de campanha no Pacaembu. É a lógica tucana de ser. Então, eu acho que eles estão submetendo mesmo a pressão do comércio, dos grandes empresários. Nós vamos ter que... Por isso a divulgação dos dados é tão importante, porque essa divulgação dos dados, a manutenção da informação, que vai mostrar o impacto disso, né? E acho que se o Brasil já perdeu o controle da pandemia, da condução da pandemia, desde a metade do mês de abril, acho que isso se intensifica ainda mais. A gente pode ter um cenário que vai se alastrando cada vez pior para outras regiões do país. Nós temos de mais uma pergunta ainda? Dá, assim. Então vamos lá. A gente está vendo um sucateamento absurdo do SUS. E a gente também entende que, para essa população preta e pobre, o único caminho que a gente tem é o SUS. Você acha que a gente consegue, de alguma forma, ou você, enquanto deputado federal, existe alguma movimentação de pressão para que o governo federal se comprometa mais com essa estrutura e garantir o mínimo de condição para essas pessoas que vão ficar doentes, porque vão ficar doentes, a gente sabe que vamos ficar doentes, para serem atendidas? Só pegar uma aqui, deputado, tem a Cíntia Gomes está perguntando aqui no chat também, qual é o real déficit de profissionais de saúde em São Paulo? As contratações temporárias que Dória fez não poderiam ter sido permanentes? Levando isso ao Brasil, né, a gente vê que agora, como a Eliane falou, diante de uma pandemia,
apareceram os recursos da saúde. E isso não pode ser uma coisa permanente? Essa é a nossa luta, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que aumentou a sensação da população que só um SUS mais forte, com mais qualidade, a gente pode enfrentar uma pandemia como essa. Então, a gente precisa também aproveitar esse momento para fazer uma forte injeção de investimentos, de qualificação, de formação profissional no Sistema Único de Saúde. O Brasil enfrenta a pandemia com um SUS muito fragilizado, sobretudo desde quando foi aprovado no Congresso Nacional aquela mudança na Constituição e congelou por 20 anos os recursos da área da saúde. Para vocês terem ideia, isso retirou 22,5 bilhões de reais de lá para cá do orçamento do Ministério da Saúde. Isso é mais do que, por exemplo, está sendo colocado pelo governo federal para o enfrentamento dessa pandemia na área da saúde. Teve a destruição do programa Mais Médicos, né, que tem tido um impacto muito grande. Até hoje, o Ministério da Saúde não convoca os médicos brasileiros formados no exterior. Nós temos milhares de jovens médicos brasileiros formados no exterior que estão vivendo aqui no Brasil, quase 15 mil, que já trabalharam pelo Mais Médicos, poderiam estar trabalhando nesse momento cuidando da nossa população e não são convocados pelo Ministério da Saúde. Nós temos 2 mil cubanos que ficaram aqui no Brasil porque constituíram famílias, tinham filhos, ficaram aqui, não saíram do Brasil no programa, que até hoje não podem atender como médicos. Então, estavam trabalhando como entregador de aplicativo, como garçom, agora nem trabalhando estão. Né? Então, gravíssima essa situação. Então, a gente, de fato, precisa aproveitar esse momento para fazer um debate sério no país de fortalecimento do SUS. Esse ano, a gente já aprovou uma medida no Congresso Nacional e acabou com o congelamento, ou seja, esse ano o governo federal pode usar os recursos necessários para fortalecimento do SUS, não precisa respeitar o congelamento. Nós aprovamos o chamado orçamento de guerra no Congresso Nacional. Nós estamos com emendas constitucionais apresentando essa proposta exatamente para que essa regra desse ano continue para os próximos anos, para que a gente possa ter uma retomada de investimentos no Sistema Único de Saúde para fortalecer, porque sem o SUS, né, só o SUS mais forte pode fazer com que a gente saia, reduza essa tragédia humana, que todo mundo viu, até quem tem plano de saúde, Eliane, até quem tem plano de saúde, foi buscar atendimento, teve plano de saúde que negou atendimento para a Covid-19, disse que não queria essa pessoa dentro do hospital, porque ia transmitir para outras pessoas, né? Ou quem ficou inadimplente, tem plano de saúde e não pôde pagar esses meses porque está sem renda, está sem contrato, né? Trabalhador autônomo, tudo, ficou sem o plano de saúde, está inadimplente, os planos de saúde não aceitaram. O governo federal chegou a oferecer uma ajuda de 15 bilhões de reais para os planos de saúde, para eles manterem o atendimento de quem tivesse inadimplente e manter o atendimento. Eles não aceitaram, eles preferiram não pegar o dinheiro do que ter essa responsabilidade. Então, só um SUS mais forte pode salvar a nossa população e enfrentar essa pandemia. Aliás, esse é um ensinamento para o mundo inteiro. A maior vergonha na pandemia, quem é? Os Estados Unidos, que tem um sistema totalmente privado, não tem um sistema público, e esse foi um dos fatores muito decisivos da tragédia que aconteceu nos Estados Unidos. Morreu mais gente nos Estados Unidos do que na Guerra do Vietnã. É a maior ferida hoje para o povo americano de mortes é a Covid-19, e quem morreu? Sobretudo os negros, negras, né? Você pega os dados de Nova York, é assustador, 7-1 o número de mortes entre negros e negras, imigrantes, né? Ou seja, morreram as pessoas mais em situação de maior vulnerabilidade. Deputado, muito obrigado por ter cedido esse espaço aí na sua agenda para a gente. É importante a gente estar sempre conversando sobre isso, e o Padilha é uma pessoa sempre super disponível para a gente. Agradecer a Camila e a Maria, que faz o meio-campo. E o espaço está sempre aberto aqui no Fórum Café para você, viu, deputado? Vamos fazer sempre, viu, Plínio, Eliane, gostei. Sim. Esse dia, quarta-feira, é um dia bom, assim, porque esse horário, às vezes tem reunião, às vezes não tem reunião aqui em Brasília, a gente já pode começar aí sempre dando um quadro aí, tá bom? E é sempre importante conversar com alguém que está em Brasília, porque a gente já vive uma angústia danada por aqui, não é? E que bom que tem gente lá cuidando da gente, né? Lutando.
Obrigada. Um abraço, obrigada. gente. Um bom dia. Vamos continuar, então, com as notícias aí, né, Eli? Foi bom. Ai, menino. Pessoal, é bom aqui, conversar. Ó, né? Bastante beijo para minha amiga Cíntia Gomes, que mandou pergunta. Beijo, 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 Preta. Tá o fã-clube da Eliane Almeida aqui, viu? Pessoal, aproveitando aqui, ó, vamos curtir aí, né, a página do YouTube, vamos compartilhar. A gente está com bastante aqui curtidos e a gente dá uma meta, né? Chegar aos 100 mil inscritos no canal do YouTube da Fórum. A gente está próximo disso, então vamos lá, torne-se membro, seja sócio da Fórum, tem o curso do professor Denis de Oliveira, que é muito bacana sobre esse racismo estrutural, que hoje, ainda bem que entrou em pauta, né, Eli? Ainda bem, finalmente entrou em pauta. E então vamos lá, esse curso é um curso muito bacana e tem aí umas facilidades para quem é sócio da Fórum. Falando em finalmente, parece que alguém finalmente deixou a secretaria, largou o outro. Gente, que dificuldade que tava, não é? Afinal, essa menina saiu, né? Oficialmente, porque na verdade, aliás, ela entrou. A pergunta, ela entrou mesmo? Bom, a atriz Regina Duarte foi exonerada oficialmente da Secretaria de Cultura nessa madrugada de quarta, dia 10, conforme publicação no Diário Oficial. A informação é assinada pelo presidente e pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O anúncio da saída da atriz aconteceu no dia 20 de maio, quando Bolsonaro afirmou que ela ganharia um cargo que não existe na Cinemateca de São Paulo para ficar mais próxima da família. Pois é, então, ó, tchau, querida! Finalmente foi para casa, né? Esperamos que tenha ido realmente, né? Porque a gente até tinha uma esperança de que ela, como uma atriz, a namoradinha do Brasil, aí virou namoradinha do presidente, aí acabou muito rápido essa relação, na verdade, não é? Pois é, já rompeu de cara ali. Mas a gente tem bastante hoje, pessoal, além dessa questão do que a gente conversou com o Padilha, essa reabertura, o perigo dessa reabertura que está sendo feita para o comércio diante da pandemia, né? A gente tem umas outras notícias importantes aí. Hoje também tem na pauta aí, o STF vai definir o futuro do inquérito das fake news. Isso é muito importante. Dentro dessa notícia aí, qual que é o contexto disso, né? O procurador, amigo geral da República do Bolsonaro, Augusto Aras, né, ele mandou um parecer pedindo a suspensão das investigações do inquérito da fake news que está sendo conduzido pelo STF. E hoje isso vai a plenário, tá? Então, isso hoje vai ser levado a plenário. Foi o Edson Fachin que recebeu esse pedido do Aras e vai levar a plenário. Então, essa é a grande questão. Ontem, a gente já teve o julgamento contra a chapa do Bolsonaro e do Mourão no TSE. Esse julgamento, o Alexandre de Moraes, que conduz esse inquérito no STF, pediu vistas. Nada é por acaso, hein, Eli? Olha para você ver. Pois é. E depois que o PT fez uma representação e o Ministério Público Federal endossou, né, o pedido de compartilhamento das informações do inquérito das fake news, que está sendo conduzido no STF, com esse processo de cassação da chapa no TSE. O que acontece? Se você pegar o Lé com CRE, né, o que aconteceu na campanha e o que continua acontecendo no governo, você vai ver que existe, na verdade, toda uma linha de trabalho em cima da mentira desse governo, que vai embasar muito esse inquérito de cassação da chapa. Então, hoje a gente vai ficar atento aí ao que está acontecendo, né, lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília, né, Eli? Muito me surpreendeu essa coisa do Moraes adiar esse julgamento, né? Porque ele vinha num crescente na minha expectativa de quem está ali a partir do processo democrático, e aí quando ele se coloca dessa forma, fazendo isso, sabendo que isso poderia
ajudar muito, inclusive no inquérito das fake news. E aí ele se coloca dessa forma, ele agora é a pedra no caminho desse processo, né? E eu estava tão feliz ontem, a alegria de pobre, né? O Moraes é estrategista, né, Eli? É bom a gente lembrar isso. Ele é estrategista. Então, como ele está com as informações desse inquérito do STF, eu acredito muito que ele segurou o processo no TSE para saber como que o STF, como o plenário do STF, vai reagir hoje diante desse pedido de suspensão. Se houver a suspensão do inquérito das fake news, que eu acredito que não haverá. Se a gente for pegar aí, já tem Gilmar Mendes, o voto de Gilmar Mendes, Celso de Mello, o próprio Toffoli, que daí seria o voto de Minerva lá, mas o Toffoli, também tem o Marco Aurélio Mello e o Barroso, que sinalizam para que vá continuar. Mais o voto do relator, que é o Alexandre Moraes, então, do Alexandre Moraes, que é o relator da investigação, são 6. Agora tem o Fachin, a Carmen Lúcia, que a gente precisa ver como é que se comporta. Então, existe todo esse contexto aí, vamos aguardar essas informações para a gente ver o que acontece, né? E agora eu vou para o Rio de Janeiro. Pois é, vamos para o Rio de Janeiro. A gente vai primeiro, gente, escutar o nosso correspondente diretamente do Rio de Janeiro. O Lucas Rocha vai dar algumas... Bom dia, Plínio. Bom dia a todos e a todas que acompanham a revista Fórum. Eu sou o Lucas Rocha, repórter da Fórum aqui no Rio de Janeiro. Bom, parece que a política aqui no Rio de Janeiro vai ficar bem agitada ainda nesse transcorrer da semana, né? Ontem chegou a informação por parte do jornalista Fernando Molica, da CNN Brasil, de que o deputado André Siciliano, presidente da Alerj, estaria decidido a abrir um dos 11 processos de impeachment que se acumulam na Casa Legislativa contra o governador Wilson Witzel. Muitos deles pautados pela questão da pandemia, do possível desvio de recursos, né, que derrubou secretários e fez a operação da Polícia Federal bater na porta do governador. É possível que um desses processos sejam abertos. Segundo informações da Fórum, né, conversamos com alguns deputados, realmente Siciliano estaria já decidido a dar início a um desses pedidos. Além disso, a política carioca está agitada na Câmara dos Vereadores. O vereador Leonel Brizola Neto ontem apresentou um pedido de investigação, uma comunicação ao Conselho de Ética e à presidência da Câmara contra o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, Carlos vem ameaçando vereadores. Né? Uma fala dele, que conversou com a gente ontem, é de que ele se sente ameaçado, porque a família Bolsonaro tem ligação com grupos de extermínio e a milícia. Plínio. Tá aí o Lucas Rocha, né? O Lucas Rocha é nosso repórter lá no Rio de Janeiro. Ontem a gente já tinha levantado essa questão do pedido de cassação que foi feito pelo Leonel Brizola, né? O neto do lendário Leonel Brizola, ex-governador do Rio, e ele conversou com o Lucas Rocha, e também nessa questão do impeachment do Witzel, né? Que pode ser uma nova peça nesse regime de pressão que está sendo feito pelo Witzel, para ele calar a boca diante das afrontas que ele estava em cima do Bolsonaro, né? Então a gente vai acompanhar o Lucas Rocha, aí sempre que ele puder, ele vai fazer um boletim para a gente, né, Li? E eu acho engraçado que o Witzel estava se colocando contra o presidente. Bom, ele primeiro abraçou, beijou e se elegeu. Aí depois ele viu que para a campanha dele talvez fosse interessante manter algum afastamento para ir um pouco ao encontro do que a população queria. E agora ele está outra vez se aproximando do Bolsonaro. Essa questão do impeachment me incomoda muito. Eu queria que fosse todo mundo caçado, sabe, Plínio? De verdade. Porque eu não sei, gente, eu tenho a sensação sempre, principalmente no Rio, que me entristece profundamente, é que a gente vê como se a corrupção no Rio de Janeiro fosse parte do DNA daquela cidade. E isso é muito triste, pelo menos um DNA na área política, né? Porque é muito triste. E a gente tem hoje também, agora de manhã, uma notícia que é bem quente, né? Falando sobre
o assassinato de Marielle e Anderson e o bombeiro, gente, e o bombeiro foi preso por envolvimento direto no assassinato de Marielle. Plínio, como é que um bombeiro... Vamos dar nome para ele, minha gente brasileira. Vamos, por Maxwell, favor. É o Suel. Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, um sargento, ele é sargento dos bombeiros. E tem uma mansão de 3 andares. Explica para mim como o salário de um sargento consegue ter um negócio desse. Ó, esse tipo de explicação eu não consigo dar, viu, Eli? A Giovana está falando aqui, a Giovana Doracion, que está sempre com a gente aqui também. Um beijo para a Giovana, o Márcio Ramos, a Naura Sarrazin chegando também. Seria pela pressão feita com a operação da PF na casa do Itzel? O que vocês acham? Ele cederia para se manter intacto? Eu não tenho dúvida, viu, Giovana? Diante do cenário que a gente vê no Itzel, no Rio, a gente tem que pensar o seguinte. Lembra, durante a campanha, quem estava do lado daqueles 2 trogloditas que quebraram a placa da Marielle? Senhor Wilson Witzel. Então, é unha e carne. Wilson Witzel é cria do pastor Everaldo, aquele que benzeu, que lá nas águas do Rio de Jordão, perdeu a oportunidade de afogar o Bolsonaro, porque ele foi batizar. Né? Então, tem todo esse enlace, né? E hoje a gente está vendo essa operação da Polícia Federal. Quem que é o Suel, né? O Maxwell, um honrado militar aí, como bem disse, a gente estava conversando nos bastidores aqui, a gente estava falando, né? Como que os militares ganham um status de saber de tudo, para colocar, por exemplo, na saúde, né? Então, esse Suel, ele é um sargento da polícia, dos bombeiros do Rio, mora numa mansão, tem uma BMW, tem lancha, e é o cara que pegou as armas na casa do primo do Rony Lessa, o Rony Lessa que mora num condomínio chamado Vivendas da Barra, lá na Barra da Tijuca, que é um condomínio de luxo, onde também, coincidentemente, tem casa o presidente Jair Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro. Né? Pura coincidência, né, Pedro? Pura coincidência. Tudo isso é coincidência. O Suel, que foi preso hoje, ele foi o responsável por guardar, né, por dar um fim nas armas ali do Rony Lessa, depois que ele foi preso em março do ano passado, 1 ano depois do assassinato da Marielle. Então, a gente vê um desdobramento, e o que eu vejo também nessa ação da Polícia Civil, viu, Eli? Existe também o que a gente não vê nos bastidores, viu, Giovana? Que você estava falando aí. O Witzel está sendo atacado, muito atacado. A Polícia Civil é do Estado. Então, pode ser que ele comece a tirar uns coelhos da cartola. Pode ser que essa investigação, que já tem mais de 2 anos, comece a andar. Por motivos que eu não quero fazer especulações aqui, mas acho que vocês entenderam, né? Pois é, e é isso. E agora, que eu espero de verdade que justiça seja feita, porque eles já sabem muitas coisas. A gente estava vendo agora há pouco uma entrevista com uma delegada que está no caso, e os jornalistas fazendo uma provocação para que ela dissesse algo mais do que está sendo colocado. E perguntaram a ela como chegaram até esse bombeiro. E aí ela explica que foram indícios dentro das investigações, né? Então, eu tenho a sensação de que eles estão muito próximos. E que também foi a pressão social, nacional e internacional que fez com que esse caso permanecesse na pauta da polícia. Como também foi a organização social nacional e mundial, que pressionou pela não federalização desse caso, porque a gente sabe que se isso fosse para a mão do governo federal, esse caso não ia ser resolvido. Então, espero de verdade que a seriedade permaneça. 2 anos é muito tempo para esperar pela resolução desse caso, e
E eu acho que a gente precisa só agora acreditar que isso vai ser resolvido, porque a gente também não tem muita coisa para fazer, e ficar de olho nesse processo todo, né? Porque os indícios mostram todos para a família Bolsonaro. Todos Pois os é. indícios. Ligações de milícia com a família já está mais do que provado, né? Pois A é. gente vai acompanhar esse caso o dia todo, né? Acredito que vai ser o grande caso do dia aí para a gente acompanhar. Vamos ver a repercussão disso também no meio político. E a gente vai encerrando por aqui, né, Eli? Acho que foi um programa Sim, bem bacana. programa aí. Bom. Sugiram aí entrevistados, tá? A gente está sempre aberto, deu os feedbacks de vocês, o que vocês gostariam. A gente quer tornar o programa mais dinâmico, trazer mais informações e, ao mesmo tempo, trazer entrevistado pessoas que possam falar com propriedade sobre o que a gente tem ouvido muito por aí e tem acompanhado aqui pela Fórum. Certo, Eliane Almeida? Sugiram entrevistados, sugiram pautas para a gente também está aberto para isso. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para informar vocês, não é? E é isso. Informação de qualidade na revista Fórum, no Fórum Café. Daqui às 11h30 tem o Fórum 11h30, Quadrilha Lourenço e o Renato Rovai. E acompanha aí, à noite tem o Fórum Debate, o Ivan Longo toca o Fórum Debate. Tem toda uma programação que a gente está mantendo aqui, sempre também em parceria com associações, movimentos populares, né? Então, acompanhe sempre. Lembre de deixar sempre o seu like. Dedadas, e amanhã a gente volta às 8h30 com mais uma edição do Fórum Café. Certo, Eliane? Um beijo no coração. Certíssimo. Beijo, gente. Um bom dia para todo mundo.